TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Olá, tudo bem, meu povo? Começando mais um programa Resenha de Artilheiro. É isso mesmo, toda segunda-feira a gente está juntinhos aqui falando sobre esporte, tá? As principais informações esportivas, principalmente do futebol, em especial o futebol cearense. Vamos falar como foram os jogos do Fortaleza, perdeu mais uma, caindo pelas tabelas na Série A. O Ceará que venceu, aleluia, até que enfim, pela Série B. Vamos falar também a tabela de classificação e as chances dos nossos times. Aliás, o mundo está verde. Eu sou verdão e o meu Palmeiras é líder da competição. Tem mais, vamos falar também sobre o final de semana que teve Sub-13, Sub-15 no futebol cearense. A tabela da primeira fase do Campeonato Cearense está prontinha para você, porque já foi mostrada. Vamos conversar também sobre isso. E ainda a festa dos 50 anos da Arena Castelão, uma nova escola areninha inaugurada pela Prefeitura de Fortaleza. E o esporte, o Play, a maior competição de beach tênis que acontece em Fortaleza. E muito mais a partir de agora, com João Paulo Quintela e você batendo papo com a gente. Vem fazer com a gente o programa acontecer. Quero já agradecer a turma que nos acompanha, que manda mensagem pra gente, que está sempre compartilhando e interagindo. E agora, começando falando sobre o tricolor de aço. Para tristeza e desespero de alguns, em uma noite com uma atuação ruim, o Lion, tá? Não é Leão não, é Lion. Presta atenção, Paulo Sérgio Cordeiro. Foi derrotado por 2-1 pelo Cuiabá na Arena Pantanal e completou o 6º jogo consecutivo no Campeonato Brasileiro sem vitória, o 7º, se você incluir o empate pela Sul-Americana, tá? Apático e pouco inspirado, o time sofreu os gols aos 5 minutos do primeiro tempo, marcado por Davidson, e aos 45 da etapa final, em penalidade convertida por Pita. Iago Pikachu descontou para o time cearense aos 51 minutos do segundo tempo. O Fortaleza iniciou o jogo tentando envolver o Dourado. A vontade do Leão, entretanto, foi rapidamente freada pelos donos da casa, que com 5 minutos abriram o placar. O tento do Cuiabá contou com uma falha geral do sistema defensivo do Fortaleza. Davidson subiu sozinho na grande área, após cruzamento e cabeceou vencendo o goleiro João Ricardo. A partir do gol sofrido, o tricolor desmoronou no confronto. Afinal, são 72 jogos na temporada 2023. O cansaço era facilmente percebido. A reta final do jogo ainda contou com algumas emoções, já que o Cuiabá ampliou o resultado aos 45 minutos, em cobrança de pênalti convertida pelo paraguaio Pita. Enquanto Pikachu descontou para o Leão aos 51 minutos. Placar final 2-1 para o time da casa. É isso, o tricolor de aço, mais uma partida que não consegue impor o seu jogo, mais uma vez não conseguiu trazer o resultado positivo, perdendo para o Cuiabá. O Cuiabá que não tem nada a ver com isso, subiu na tabela de classificação. Davidson, que é muito eficaz, embora seja um dos atacantes que mais tenha meme espalhados aí na internet, mas extremamente eficaz naquilo que se propõe, é fazedor de gols e a zaga do Fortaleza bateu cabeça, deixou o camarada sozinho, ele chegou fácil e fez o gol. O gol de pênalti também mostrou aquilo que o Paulo Sérgio falou no VT, na matéria, esse desgaste do tricolor de aço. São 72 jogos na temporada, a gente percebeu nitidamente que o time não conseguiu se encontrar, olha só que coisa, a bola até chegar na área parecia aí uma viagem duradoura, longa pra caramba, e o arqueiro do Fortaleza, quando saiu, fez a penalidade dessa forma, 2-0 para o Cuiabá. Iago Pikachu, mais uma vez, sempre muito eficiente e decisivo, conseguiu diminuir. Fortaleza, olha só que coisa louca esse lance aí, ó. A bola só falta não chegar, o atacante chegou antes do goleiro, penalidade muito bem marcada por sinal.
mas mostra o desgaste da equipe do Tricolor de Aço. Lembrando que ainda, para alguns, ou já, ou só, faltam 5 jogos, tá? Ainda faltam 5 jogos e esse desgaste vai permanecer nas próximas partidas. E só faltam 5 jogos, ou seja, o Fortaleza precisa do resultado mais rápido possível, porque não só está dando tchau para a Libertadores, não só está colocando em risco ficar fora da Sul-Americana, como existe uma pequena, é verdade, mas o alerta tem que ser ligado, de risco de rebaixamento, 0,43%, ou seja, menos de 1% de chance de rebaixamento, mas precisa pontuar. São apenas 5 jogos que faltam e o Fortaleza, com uma simples vitória ou 3 empates, já está completamente fora, livre desse rebaixamento. Lógico que a gente não está olhando para a zona do rebaixamento para o Fortaleza. A gente observa o momento do Tricolor de Aço, que vinha muito bem, por sinal, até por conta dos outros resultados em outras competições, chegando à final da Copa Sul-Americana, a gente imaginava, não, a questão é o foco na competição continental. Quando finalizar, quando passar disso, as coisas vão melhorar. Mas eu falava em um outro momento que o jogador de futebol não é uma máquina, que a gente fala assim, pronto, agora é só virar a chave, agora é só trocar o chip, só que não funciona dessa forma. É um ser humano que vive de emoções. E essa emoção, ou esse emocional, também está desgastado no Tricolor de Aço. Além do físico, o mental também está sendo atingido. O Fortaleza precisa urgentemente voltar ao caminho das vitórias. Eu quero te convidar agora para a gente perceber o que falou o técnico Juan Pablo Vojvoda sobre o jogo, sobre esse jogo importante, mas que infelizmente o Fortaleza saiu derrotado mais uma vez. Não é um bom momento, é a realidade. Hoje a primeira parte não foi bom, a segunda parte acho que fizemos todo para empatar o jogo, mas cometimos erros en la primera parte en cuanto a posicionamientos y eso. Recibimos el primer gol muy cedo, ¿sí? A 5 o 6 minutos ya íbamos perdiendo 1-0. Toda responsabilidad fue nosa en cuanto a crear situaciones de gol y a partir de ahí hallo que complicó a la gente. El segundo tiempo fue mejor, la situación es la que tenemos, hay que trabajar, luchar y continuar acreditando, porque es un momento para estar más juntos ainda. Sí, lo que tenemos que pensar es el próximo juego, no hacer contas de futuro, sino hay que trabajar y o primero descansar, trabajar para o próximo jogo. É isso, ele falou aquilo que a gente observou realmente, né? No primeiro tempo o Fortaleza não se encontrou, falhou demais, no segundo tempo ele até conseguiu se encontrar, mas aquilo que eu falei, buscando o resultado e de forma ineficiente. Ele de fato deu um sufoco, pressionou no finalzinho, mas não foi o suficiente para trazer esse resultado. O Juan Pablo Vojvoda está quebrando a cabeça para encontrar as suas melhores peças em melhores condições. A gente lembra que algumas peças chaves do elenco do Fortaleza e desse esquema do Fortaleza têm se desgastado, ele tem perdido algumas dessas peças. Com isso, tem feito com que isso tenha acontecido. São 6 jogos no Campeonato Brasileiro sem uma vitória sequer. Lamentavelmente, o Fortaleza... Vamos ver como é que está a classificação da Série A? E aí eu, inclusive, quero te convidar para a gente analisar não só a condição do Tricolor de Aço, mas como um todo. Vamos lá. Eu começo falando do meu time do coração, Palmeiras, que é líder agora. O mundo é verde, 62 pontos. O Botafogo, segundo colocado, com 60 pontos. Já falava há muito tempo que é fraco esse time, um cavalo paraguaio, não vai para lugar nenhum. Eu falava isso várias vezes. O Grêmio, 59 pontos, o time do Renato Gaúcho. Red Bull Bragantino, com 59, também é o 4º colocado. Nesse momento é o G4, mas tem o Atlético Mineiro tentando voltar aos bons momentos, inclusive venceu. E o Flamengo também com 57. Penso eu
que a briga no G4 vai ficar entre essas 6 equipes, o Flamengo se organizando com o Tite, o Atlético Mineiro voltando aos bons momentos, mas eu quero convidar também alguém para bater um papo comigo, para comentar aqui. Será que tá ligado já o teu som? Entra aí para a gente saber, vai, entra aí. Hã? Entra aí, vai, entra. Hugo do Vale, meu parceiro, beleza? Tamo junto, meu irmão. Beleza. E aí, cara, já testa o áudio aí se tá ok, já testa o áudio. Aí? Tá show, né? Vamos embora. Vamos lá, se não tiver, eles vão nos avisar. E o Z4, o Cruzeiro é o 17º, Goiás, caramba, o Cruzeiro entrou de vez na zona, né, meu irmão? Goiás o 18º, Coritiba o 19º e o Atlético, o América Mineiro, já rebaixado, tem 21 pontos apenas. E o Tricolor de Aço, Hugo do Vale, é o 12º colocado. Fala pra gente aí como é que você vê essa classificação e também já comenta o momento do Fortaleza. Cara, loucura, né? Primeiro um jogando pro outro, aí ninguém quer ser campeão. Ninguém quer ser campeão, né, brother? Bragantino perdeu a chance de ser líder, Grêmio também, Botafogo também, e o Palmeiras foi lá e absorveu, né, esse primeiro lugar. Botafogo com um jogo a menos, Bragantino também, aí eu acho que tem sim uma expectativa melhor para esses dois times saírem na frente, né? E tem essa condição também do Flamengo, Flamengo né, também tem um jogo a 57 pontos, né? 2 ter pontos a menos que o Bragantino, 3 pontos a menos que o Botafogo. Mas, como eu vinha falando aqui no programa, o que faz toda a diferença, na minha opinião, é o que eles vêm apresentando no campo. Né? Vejo um Palmeiras recuperado, né? O Botafogo realmente caiu aí desceu a ladeira. São 6 jogos, se eu não me engano, também sem vencer. Cara. São 6 jogos sem conseguir uma vitória o Botafogo. Né? Chegando o técnico novo, Thiago Nunes assume o Botafogo. Bom técnico, por sinal. Né? Muito bom técnico. O Grêmio, né? Que quando a gente tem aquela expectativa de que o Grêmio realmente vai se lançar como líder da competição, perde de forma inusitada. Perdeu ontem dentro da arena do Grêmio para o Corinthians, né? Que estava ali brigando pela zona do rebaixamento e que, na minha opinião, depois da vitória de ontem, eu acho que ele se livra. Né? E o Bragantino é um time que também perde quando a gente menos espera e ganha quando não se está esperando também. Né? Então, eu acho que dentro do campo, os times que estão fazendo valer e a briga pelo título é Flamengo, Grêmio e Palmeiras. Eu acho que esses 3 times aí, eu acho que estão... O título fica entre esses 3, na tua opinião? Não, eu ainda acho que o Botafogo briga. Vamos esperar o Thiago Nunes chegar para ver o que é que ele traz de coisa nova, né? Às vezes um treinador novo chegando, o cara novo, ambiente novo, os jogadores podem se recuperarem. Né? Então, mas acho que o Flamengo e o Palmeiras, como sempre, né, acabam sendo aqueles times que a gente bota mais fé pelo que vem apresentando dentro do campeonato. Aqui o Cruzeiro, realmente ele chega a uma situação complicada. Também teve o técnico demitido, né? Zé Ricardo foi demitido, é mais um técnico do Cruzeiro que é demitido, né? Teve o Pepa que foi demitido, sim, exatamente. O português, e aí o Zé Ricardo vem, assume e já sai. Briga horrível que houve no jogo com o Coritiba, isso aí a gente não pode deixar de falar. Sim. Não é que a gente dá ênfase, a gente nem gosta de colocar isso nas nossas redes sociais, mas a gente tem que falar por quê. Porque já saiu punição para a equipe do Cruzeiro e do Coritiba. As duas equipes vão passar 10 jogos sem torcida. Né? Isso aí já é uma situação bem difícil. Que bom, que bom. Não, melhor seria se fossem outro tipo de punição. Porque o que eu falei, inclusive, no meu comentário, foi que o ideal seria encontrar, porque, cara, as imagens estão claramente quem são os caras. Claríssimo. Detecta quem são os caras que estão envolvidos ali e pune esses camaradas. Eu sei que é utópico, eu sei que é mais complicado. Quer dizer, não é mais complicado não, mas é utópico. Querer fazer, faz. Pois é, se quiser fazer, é utópico esse querer. Infelizmente vai sobrar para o clube aí. E o clube é que acaba pagando. A gente lembra muito bem que uma situação parecida com essa quem estava era o Ceará no passado. O Ceará sofreu praticamente a mesma coisa do Cruzeiro. Sim, verdade. Só que o jogo foi em casa, né? O jogo foi no Castelão, a torcida acabou dispersando por conta de uma briga lá em cima e acabou se generalizando porque entraram outras pessoas e invadiram o gramado e deu punição para o Ceará. O esporte também teve isso, né? O esporte também teve esse tipo de problema. Né? Só que o Cruzeiro tem 2 jogos a menos. Perfeito. Tem que levar em consideração. Perfeito. Só que o time jogando, você vê que já não é aquela liga toda. Tem alguns programas que eu falo. Bahia, Vasco e Santos são 3 times que estão ali brigando na zona de rebaixamento, mas olha, já subiu, já saíram por conta desse espírito dentro do gramado.
O Santos parece que é outro time. O Vasco jogar contra ele é coisa muito difícil. É difícil, viu, cara? Né? E o Bahia vem caindo nos últimos jogos. Né? Mas é um time que a gente vê que tem aí algum tipo de situação para se livrar do rebaixamento. Eu acho que fica assim, minha opinião. Sério? Eu acho que fica dessa forma. Né? Talvez, não sei, o Bahia... Mas eu acho que é isso mesmo. Talvez o Bahia... Eu acho o Bahia bem organizado agora, em especial com o Rogério Ceni, talvez... Enfim, o que seja pesa assim. contra o Bahia é justamente o Cruzeiro ter esses 2 jogos a menos e só tem 1 ponto de diferença. Verdade. Né? É querer muito o Cruzeiro perder os 2 jogos, por exemplo. Verdade. Né? E ali na situação intermediária, onde se encontra o Fortaleza, né, a gente vê um São Paulo totalmente irregular, um Fluminense totalmente irregular pós-título de Copa do Brasil, o Fluminense irregular pós-título de Libertadores. E os 3 times que, na minha opinião, são invariáveis. Né? O Cuiabá é um time que ganha pontos assim, inacreditáveis, de forma que ele joga, como jogou ontem contra o Fortaleza. Um time bem aplicado, né? Com um centroavante que a gente acha que é um moleque, o cara não vai fazer nada. O cara faz gol mesmo. Mas faz gol pra caramba. Né? E o Corinthians é essa instabilidade. Vai de perder em casa a ganhar como ganhou do Grêmio dentro da arena do Grêmio. Né? Então, bem doido esse campeonato aí. O Fortaleza, né? Muita gente falando, cara, e aí? Né? Zona de rebaixamento e tal. Eu acho que não há essa preocupação por enquanto. Acho que a preocupação maior é o Fortaleza no campo. Isso aí está preocupando. Porque assim, alguns jogadores já estão dando sinais de cansaço. Sim. O Fortaleza não tem aquele substituto à altura. O Caio Alexandre não jogou ontem. O Fortaleza entrou com o Pedro Augusto em seu lugar. Mas não houve a criatividade que o Fortaleza precisa para poder jogar da forma como a gente sabe que ele joga. O Vojvoda veio para o segundo tempo com uma modificação interessante. Ele trocou os 2 extremos. Né? Saíram o Guilherme, saiu o Marinho, entrou o Machuca e entrou o Caleb. Né? E no lugar do Pedro Augusto, ele lança o Pikachu. E aí o time ficou bem mais acelerado, chegou muito mais próximo ao gol, mas ainda bem distante do que o Fortaleza precisa. Até porque, como a gente fala, Tinga, Brites e Caio Alexandre são praticamente insubstituíveis nesse time e a gente está sentindo agora. Então, a maior preocupação hoje para o Fortaleza é se recuperar desse baque de título perdido de Sul-Americana, né, para poder ficar tranquilo aí na competição. Precisa de 2 pontinhos, né, para poder sair aí dessa questão de zona de rebaixamento, mas é bom ficar ligado. E é interessante que o próximo jogo do Fortaleza é justamente contra o Cruzeiro, que tem um jogo a menos. O Fortaleza tem 2 jogos a menos em relação às outras equipes, né? São 2 jogos. Um deles já é agora contra o Cruzeiro, no dia 18/11, às 18h30. E o outro é contra o Botafogo, que também vai rolar nesse período aí. Vai ter a data FIFA, não é? Mas eu acho que eles vão jogar nesse período também por conta dos jogos atrasados. Deixa eu falar agora Eu tô achando só estranho, João, assim, porque assim, o Fortaleza ia jogar no intervalo de tempo de 3 dias só, né? 3 dias. Esse aí tá sendo um intervalo maior, né? Jogou domingo e só vai jogar sábado. Né? Não sei. Não, eu acho que tem jogo na quinta-feira do Fortaleza, que é o jogo atrasado. Tem jogo na quinta-feira, mesmo dia do Jogo do Brasil. Pois é. Vai ter. Quer dizer, até agora, até ontem estava ok lá. Não sei que a CBF tenha mudado alguma coisa, mas vai ter jogo do Fortaleza na quinta-feira, mesmo dia do Jogo do Brasil. Agora vamos de Série B. O Ceará conquistou a 2ª vitória consecutiva em casa na competição. Na tarde de ontem, de domingo, o Vovô recebeu o Mirassol no estádio belíssimo Presidente Vargas e venceu pelo placar de 2-0 com gols de Eric Pulga, inclusive foi uma alegria total, o primeiro gol dele com a camisa alvinegra, e Bissoli. O jogo foi válido pela 36ª rodada da competição. Roda VT. O primeiro tempo foi de chances dos 2 lados, mas sem gols. Na volta do intervalo, o Ceará não demorou para abrir o placar. 1 minuto e Eric Pulga penetrou driblando e chutou no canto do goleiro Alex Muralha. É o seu primeiro gol com a camisa alvinegra. Aos 19 minutos, o Vovô chegou a ampliar vantagem com o meia Pedro Lucas, mas o árbitro assinalou a saída de bola na linha de fundo. Eric Pulga também puxou o segundo tento alvinegro. Entrou em velocidade na área e foi derrubado por Rodrigo San. Pênalti. Guilherme Bissoli foi para a bola e cobrou bem. 2-0, Vovô. Placar final no PV. Pois é, já o Ceará vinha de um momento
delicado, vem ainda, né? Porque não vai conseguir ir para lugar nenhum, mas conseguiu essa vitória. E aí, Eric Pulga conseguindo jogar, talvez sem a pressão que foi jogada em cima do garoto. E o Bissoli, que é um bom atacante, não conseguiu render. E aí, os motivos a gente não consegue detectar, eu pelo menos não, mas acho um bom atacante. Contribuíram aí para essa vitória do Ceará. Inclusive o Bissoli, na minha opinião, seria o atacante para continuar no Ceará. Também. Eu acho que o Nicolas não rendeu o que tinha para render, a gente sabe que ele é um bom atacante, né? Mas eu acho que o Bissoli ele se encaixa melhor para o que o Ceará está precisando. Né? O que a gente fala mais uma vez, e aí a gente está aqui no papel de crítico mesmo, é saber, né? Foi contratado alguém do Ceará para poder ter 2 vitórias seguidas, né? O Ceará com o mesmo elenco consegue mais uma vez 2 vitórias, jogando um futebol bem mais claro, bem mais simples. Varley na direita, Paulo Vitor na esquerda, um volante de contenção que é o Léo Santos, que para mim não seria ele, mas é ele que está aí à disposição. Um time mais ofensivo, um time mais alegre, um time mais para cima. Né? Vale ressaltar que o Ceará ganha de um postulante a subir para a primeira divisão. Então, assim, o simples, às vezes, ou na maioria das vezes, como a gente falava aqui, por exemplo, o Dorival chegou depois de uma montagem de elenco do Thiago Nunes, mexeu pouco e o Ceará rendeu. Né? Até porque foi feito um planejamento, foi feita uma conversa em relação a como o Ceará deveria jogar. Né? E quando o Mancini chegou, o Ceará tinha totais condições de subir para a primeira divisão. Lamentações, é bem verdade, mas a gente tem que falar sobre isso, porque assim, muito se foi questionado sobre o elenco do Ceará. O elenco é ruim, os jogadores são ruins, depende. As instruções que vêm do banco, as instruções que vêm do técnico, a posição que o atleta joga. Você vê que o Eric Pulga jogou, na minha opinião, pela primeira vez como titular na sua real posição. Por que eu estou falando isso? Porque além de ele ter jogado como velocista e não como extremo, ele teve a liberdade para poder jogar da forma como ele sabe. Né? Então tem muito disso, é entender o jogador e colocar ele para jogar da melhor forma possível. O Ceará jogou bem, né? O Ceará não jogou mal, o Ceará atacou um time que, repito, está brigando para subir para a primeira divisão ainda, né? E a expectativa tem que ser boa. O Mancini ele tem que chegar ao final disso tudo, né? Com uma cabeça centrada para poder montar um Ceará para 2024, que está dando condições desde 2022 para se ter um futebol melhor. Porque o time de 2022 do Ceará caiu, é bem verdade. Mas 8 ou 9 desses jogadores, que eram 11, continuam na Série A. Exatamente. A análise do professor Mancini para esta partida e também os próximos passos do Alvinegro de Porangabuçu. Acima de tudo, a gente tem que reconhecer que nós enfrentamos um adversário que valorizou muito a nossa vitória, um adversário que está bem colocado, que tem chances ainda de buscar o acesso. Então nós sabíamos que seria um jogo perigoso, um jogo diante de uma equipe que gosta da bola, que tem posse, jogo apoiado. Nós sabíamos que teríamos pouca dificuldade com a velocidade, mas que nós teríamos que marcar bem o nosso adversário. E o que aconteceu no primeiro tempo foi que a gente fez um bom tempo, mas a gente pecou em algumas coisas. Uma delas foi que na maioria das faltas do setor central do campo, a gente devolvia a bola nos zagueiros e aí eles pressionavam mais alto e a gente tinha um pouco de dificuldade para sair. Basicamente o que eu acertei no intervalo foi a velocidade para frente, ser um pouquinho mais vertical na terceira parte do campo. A gente articulou bem no primeiro tempo, mas faltou um pouquinho mais de agressividade, ser um pouco mais vertical, o que a gente acabou fazendo na segunda etapa. Eu acho que isso acabou sendo o diferencial da partida, porque nós saímos na frente e tivemos a possibilidade até de ampliar antes do pênalti. E também ficar atento, porque o Mirassol é uma equipe bem alta, que usa muito bem a bola parada, então nós tínhamos que marcar bem, porque a nossa equipe não estava tão alta hoje,
em função das opções de escalação, mas enfim, acho que basicamente o que fez a diferença foi isso. É isso, o Alvinegro de Porangabuçu tem mais jogos ainda para cumprir tabela na Série B e eu acho que... Né? Dois ou são dois. Né? E eu acho que não só cumprir tabela, porque eu penso que esses jogos já servem para a próxima temporada, definir de fato quem vai ficar, mostrar que o Eric Pulga tem condições de continuar nesse elenco e ser melhor aproveitado e também para iniciar um 2023 que vai começar já em janeiro, tá? Em janeiro começa já a tabela aí para 2024. Muito obrigado. Cara, que loucura, né, bicho? Agora, essa tabela. assim como a Série A lá em cima, a Série B tá uma cor de louco. Não, a Série B tá pior ainda. Tá uma cor de louco. Vitória já está classificado, já está confirmado. Confirmou o acesso. A primeira equipe confirma o acesso. Aí Atlético Goianiense, até porque Criciúma. ninguém faz mais 69 pontos. Ninguém chega mais, só tem 2 jogos, né? Talvez o Criciúma chegue 69, mas por critérios... Aliás... Não, ele chega no máximo a 69. 2 pode chegar e só. Então Só ele vai ficar entre os 4. É porque assim, foi declarado o Vitória pelos critérios de desempate. Mas mesmo assim, por exemplo, o quinto já não chega mais a 69. O quinto já não chega mais. Não, eu falo assim, porque ele pode chegar a 60. Ah, sim, para subir, né? Eu falo para ser campeão, né? Sim, beleza. Pois era isso que eu ia falar. Ele já está garantido na Série A. O acesso confirmou. Mas está bem próximo de confirmar o título. Um empate. Um empate ele confirma o título, não é? Um empate, exatamente. E lá embaixo, cara, também Chapecoense, Tombense conseguiu sair. Chapecoense, Sampaio Correia, meu irmão. Entrou, Sampaio né? Correia que né? No começo da competição, eu coloquei até para ficar ali entre os 6. Barroca tirou o Avaí do... Londrina e ABC lá no Z4. E aí, macho? Pois é, cara. Aí, na parte de cima da tabela, a gente, falando do Ceará, né? Vitória sobre o Mirassol, cara. Tá 3 pontos do terceiro colocado. Quer dizer, uma vitória do terceiro colocado, o Ceará consegue vencer. Aí você fica pensando, poxa... Duas vitórias a mais para o Ceará aí, ele estava na briga, né? Porque ele ficaria com 56 pontos e aí estava na briga com o pessoal. Mas não adianta a gente estar falando sobre isso agora, né? Sobre essa relação aí, eu falo o que eu falei sobre a Série A. Eu vou muito pelo que está apresentando dentro do campo. Atlético Goianiense, para mim, né? Juventude, são 2 candidatíssimos a se juntar ao Vitória. E aí depois, cara, tem uma briga enorme aí entre Criciúma, Sport e Vila Nova, na minha opinião. Sport caiu do G4. Agora, o Sport, como você falou aí, falando sobre dentro de campo, o Sport não tá bem não, cara. Não tá jogando interessante não. Não tá ganhando. Então assim, você fala, mas o Sport saiu, é injusto, é nada. Esses aqui, em especial, Atlético Goianiense, Vitória sobrando, Juventude também. Tá jogando interessante. O Sport não tá jogando bem, velho. Não tá jogando bem. No Horizontino, no Mirassol, tá na briga ainda. Entrou em conflito com o torcedor, né? O torcedor já tá criticando, reclamando, né? Então, o Vila Nova vem ganhando suas partidas. Outro adendo importante, Criciúma e Juventude, 2 jogos a menos, tem 60 também pontos. Tem isso, exatamente, né? exatamente. Então, eles podem aí já estar credenciando aí um acesso, talvez na próxima rodada. Perfeito. Então, tem que correr atrás. Eu acho que e o Vozão, tá difícil. E o Vozão tem mais um jogo aí. Tem mais um jogo... 2, né? Mais 2 jogos, na verdade. Né? O próximo jogo do Ceará vai ser domingo, dia 19 de novembro, contra o Vila Nova. Pegando mais um candidato a acesso. Mais um candidato a acesso, né, cara? E fora de casa, né? É um jogo muito difícil. Uma região do país que vem mostrando-se com problemas climáticos, né? A gente já sabe que os jogos lá no centro-oeste do país são bem secos. Agora está muito pior, com o calor insuportável, né? Aquela região que já chegou a medir aí 48 graus. Né? E quando a gente achava que 40 graus era muita coisa, criou-se até uma música no Rio de Janeiro, né? Rio 40 graus, agora já está chegando a 48. É um absurdo, né, cara? É muito loucura, quente, né? muito quente, né? Tudo bem que o jogo é às 6 horas da noite, né? Mas para um canto onde não venta muito, fica bem complicado o jogo. Mas é um jogo talvez mais para o Ceará se solidificar. O trabalho que o Mancini vem dizendo que está fazendo, né? Para poder reconhecer esse grupo, fortalecer com quem chega,
dispensar, entre aspas, quem ele não vai utilizar e aí chegar enxutinho. Que é um dos grandes problemas do Ceará também foi a quantidade de jogadores no elenco, mais de 35 jogadores. Perfeito. Até para administrar jogador fica complicado. Coisa que até foi dita pelo João Paulo, que realmente ele reconheceu essa situação. O jogo vai ser no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, no dia 19 de novembro, às 18 horas contra o Vila Nova, tá? A gente vai dar uma pausa bem rapidinha e volta com muito mais informações esportivas para você. Não sai daí não. A Câmara Municipal de Fortaleza está ampliando a Central da Cidadania para dar voz a todos e garantir os seus direitos. Novos parceiros estão chegando para tornar a Central da Cidadania mais completa, com mais opções de atendimento. A Casa do Povo está de portas abertas, garantindo todo o apoio que você precisa. Porque estar cada vez mais próximo dos fortalezenses é nosso compromisso. Central da Cidadania na Câmara Municipal. Sua cidadania é a nossa fortaleza. Soberania e força popular, tem que respeitar. Liberdade de expressão não é licença pra espalhar mentira, ódio, golpe, desavença. Democracia é conquistada, não é sorte. Pode recuar que a consciência aqui é forte. Na hora da verdade, a democracia fala mais alto. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Fortaleza está trabalhando no plano diretor. Ninguém melhor do que você para decidir junto com a prefeitura o que o seu bairro mais precisa. Com o plano diretor, a gente vai planejar o uso do espaço público de Fortaleza para os próximos anos. Visite a plataforma virtual e faça suas propostas. A participação de toda a cidade na revisão do plano diretor é fundamental para construirmos a Fortaleza que queremos. Prefeitura de Fortaleza, a gente faz mais. Estamos de volta com Mungango ou sem Mungango, estamos de volta com muito mais informações esportivas para você. Vamos lá, cara, eu quero trazer aqui gols do Sub-13. No finalzinho rolou um gol. Eu fiz esse jogo, hein? Fez esse jogo aí? Isso. Campeonato Cearense de Futebol Sub-13 chegou ao final em alto estilo. No PV, os pequenos craques realizaram uma partida em que o Fortaleza foi amplamente melhor, vencendo o Ceará por 4-0. Gols de Ryan aos 4 minutos e Arley aos 8 minutos, Pablo aos 29 do primeiro tempo e Carlos aos 30 do segundo tempo. Esse Arley é craque, viu, cara? Bom jogador. Cara, deixa eu falar aqui pra vocês uma coisa, bicho, apoiem ao futebol. Esses meninos têm só 13 anos, né, macho? No máximo, tá? No máximo. Os caras são grandão. Não, véio. E a ideia de jogo dos caras, a competitividade dos meninos é impressionante. Destacar aqui o trabalho tanto de Ceará e de Fortaleza. O do Ceará, que o técnico é o João Marcos, né, ex-atleta da equipe do Ceará. Sub-13, né? Fez um trabalho fantástico com esses meninos durante todo o campeonato. Afinal é isso, né? Entrar, sangue no olho, aquele negócio todo. E os meninos incorporam mesmo, tá? Essa questão aí de clássico, rivalidade, mas sempre procurando jogar bola. Então, parabenizar o João Marcos, que inclusive falei com ele no final do jogo. Se prontificou até a dar uma voltinha por aqui, caso a gente convide para a gente estar conversando. Tá? E o Júnior Negão, né? Que é o treinador da equipe do Fortaleza, que tem como auxiliar técnico o Clodoaldo. Né? Grande ídolo da torcida tricolor, também estava lá presente, né? Um jogo maravilhoso. Para o Ceará não foi tão bom assim, né? Mas uma final de alto nível e deixando a gente super esperançoso com esses meninos aí, que, como eu falo, né? Começa daí, a profissionalização deles começa a partir daí. Aqui o Clodoaldo, de que o boné branco, ó, aí no meio da galera aí, ó. Legal, pois continue falando, só que agora do Sub-15, rapaz. O Campeonato Cearense Sub-15 chega à sua partida final após a dupla das semifinais. No dia 10 de novembro, o Ceará bateu a Aliança por 4-1 no estádio Franzé Moraes e o Fortaleza venceu o Anjos do Céu por 1-0 no CT Ribamar Bezerra. A grande final será nesta quarta-feira, dia 15 de novembro, feriado da Proclamação da República, às 9h30 da manhã no estádio Presidente Vargas. Mais uma modalidade, né, Sub-15 agora, também fazendo bacana. O mais bacana disso tudo, a gente vê
né, a gente viu aí os dois adversários, tanto de Ceará quanto de Fortaleza. Nem foi Floresta, nem foi Ferroviário, Aliança e Anjos do Céu. Então, quer dizer, são equipes de futebol chegando para agregar o futebol cearense. Anjos do Céu, um projeto social que passou a ser um time para disputar competições oficiais pelo Campeonato Cearense. Isso é muito bacana. Tá? E o Aliança, que é um time que já tem algum tempo, que vem fazendo um trabalho com os meninos da base, né? Clube gestor, assim como o Juazeiro também, que é uma equipe que sempre figura aí as semifinais e finais do Sub-15, 13, né? E a gente tem que comemorar muito a evolução do nosso futebol. Ah, Hugo, mais uma vez Ceará e Fortaleza. Termina e mais uma vez Ceará e Fortaleza. Só que ao passar dos anos, isso não vem sendo tão fácil assim. Tanto é que tem ano que não teve, né? Ceará e Fortaleza. Já teve Ceará e Floresta, já teve Fortaleza e Juazeiro, já teve vários outros tipos de finais. Então, contribuam, né, com o futebol de base. Assistam, vocês têm aí à disposição o canal do YouTube da Federação Cearense de Futebol. Ela traz todos os jogos de todas as competições, você pode acompanhar. Inclusive é muito bacana a transmissão, familiares participando da transmissão, familiares nos estádios, né? Os empresários ali também ao lado, sempre enxergando, enfim. É uma evolução do nosso futebol que está muito bacana. Massa demais, é isso mesmo. E foi divulgado a tabela da fase de grupos do Campeonato Cearense para 2024. São as suas 5 primeiras rodadas iniciais da competição já foram colocadas pela federação e vai começar a volta. Primeira rodada. Primeira rodada começa... Ah, tá na terceira. Volta, macho. Primeira rodada começa com Fortaleza. Fortaleza vai abrir a primeira rodada contra o Horizonte. Exatamente. Campeão, né? Campeão. Os campeões. Exatamente. Fortaleza e Horizonte, segura aí. Na primeira rodada, aliás, no primeiro jogo, na primeira partida da primeira rodada, aí tem Caucaí e Barbalha, Iguatu e Atlético, Maracanã e Ceará, Ferroviário e Floresta, já no primeiro final de semana. Segunda rodada, só pra gente entender aí. Pode passar direto, vai. Segunda rodada já está aí também, confirmada. Terceira rodada também já está confirmada. A federação já compartilhou. Os jogos vão acontecer no Raimundão, PV, Castelão, Romeirão, quarta rodada. Os estádios sendo aí aproveitados, a quarta rodada pode passar. E remodelados, né, E aí João? vai ter um clássico remodelados, perfeitamente. É bom a e gente dizer que o Raimundão também passou por uma reforma bacana. E a quinta rodada tem um clássico rei, sim, diga lá. O Raimundão aí passou por uma reforma bacana, Presidente Vargas também, Arena Castelão principalmente, que a gente teve até a inauguração. Aí tem Morenão, Romeirão, Domingão. O Romeirão, que é o estádio, né, maior estádio do interior de um estado que é o lá do pessoal do Cariri. Ou seja, cara, 23 já começou, 24 já começou, né? Já começou. Né? As equipes estão começando a se moldar, a gente vê aí que contratações, tanto de técnico quanto de jogadores, estão sendo anunciadas. Né? Um campeonato que a gente vê aí um nível de competitividade bem maior. O Floresta voltou, né, para a primeira divisão. Floresta que vem numa pegada forte aí, está com um trabalho não só de base, mas também do profissional. Né, apostando em novo treinador, apostando em alguns jogadores, fazendo a apresentação do elenco, muito bacana. O Horizonte, como a gente falou, voltando aí para a primeira divisão, e a gente espera que seja aquele Horizonte que a gente conhece, né, um Horizonte que fez história no nosso futebol, não só daqui, né, mas participando também de Copa do Brasil, enfim. Né, com essa expectativa que a gente tem de Campeonato do Nordeste, a gente ter 3 vagas, eu acho que a briga continua sendo bem acirrada, né? A gente vai ter a pré-Copa do Nordeste, já foi até lançada também os jogos. Perfeito. Né? Então a gente fica muito feliz. Enquanto muita gente acha que esse campeonato deveria chegar ao final, eu acho que ele se fortalece mais e mais a cada ano que passa. Eu acho que vale debate, mas eu defendo o estadual de uma forma responsável e eu acho que não deve acabar e nem diminuir datas, tá? Eu penso que não, eu penso que a gente precisa repensar os estaduais, não só no Ceará, mas no Brasil inteiro é tradição e só organizar de uma forma melhor em que todos ganhem e não só 2 ou 3 equipes com maior poder de investimento. Cara, deixa eu falar um negócio bacana aqui agora, mais um negócio bacana, né?
Fortaleza recebe o maior evento de beach tênis do Brasil, rapaz. São mais de 3.000 jogos. É o esporte, o Play Fortaleza, que vai até dia 18 de novembro e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Josi está entre as competidoras do Play Fortaleza. Atleta profissional, ela pratica beach tênis há 4 anos. O esporte mudou a vida dela, que fundou uma arena para que a modalidade chegasse a todos. O beach tênis, ele é um esporte altamente agregador, né? Então ele agrega mesmo, todas as idades podem participar, não tem restrição de idade, é um esporte que como é que eu posso dizer, socializa. Então, para mim, é o perfeito. Luciene é de Recife, veio especialmente para competir no torneio. Atleta profissional, pratica beach tênis há 2 anos. Desde então, o esporte mudou a vida dela, que também ensina a modalidade. Tenho vários alunos, eu sou de Recife e vim jogar, eu jogo profissionalmente também, e vim jogar o BT10 e o BT50 aqui em Fortaleza. Que expectativa? Expectativa agora é de ganhar o BT50. A gente perdeu na semi no BT10, mas estamos inclusive agora treinando, né, para trazer um pouco mais de nós e chegar aí nessa final. Com apoio da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, o Play Fortaleza está proporcionando 10 dias de competição com mais de 3.000 jogos e a participação de 27 federações brasileiras que disputarão a Copa das Federações. 30 quadras estão disponíveis para os participantes no aterro da Avenida Beira-Mar, com a construção de uma arena com mais de 15.000 metros quadrados, montada exclusivamente para atender a demanda dos jogos simultâneos. Nós atrelamos ao evento a super etapa do estadual e 2 etapas do mundial. Então o Play se tornou um grande evento aqui na Beira-Mar de Fortaleza e tem iniciado de uma forma muito positiva, trazendo... Show de bola, cara. O Play Fortaleza, que está rolando e vai até o dia 18 de novembro. Vou contar 2 histórias. Primeiro, um parceiro Jefferson Apolinário, a gente que, mais novos, né? A gente que jogava futebol, jogava futsal, a gente ganhou tudo por onde passou. Tinha uma tabelinha legal. Eu parei lá pelos anos, sei lá, 2006, eu acho. 2000? E ele continuou. Na década de 90, não foi não? Não, senhor. E ele, acho que foi, 2002, por aí, 2002. Aí ele continuou, só que aí ele teve um problema no joelho, teve que começar a praticar outras modalidades. Ele nunca parou, cara, atleta de primeira qualidade. Aí ele foi pro beach tênis, hoje campeão de vários torneios já de beach tênis, ele continua nessa prática, representou o Brasil, enfim, um cara top. E agora, mais recentemente, há 1 ano, mais ou menos, a minha família inteira, meus filhos, minha cunhada, minha esposa, todo mundo, minha nora, praticando beach tênis. E eu confesso que eu prefiro o futebol, prefiro o vôlei, mas gostei demais pela versatilidade do beach tênis. E tem um detalhe, cansa muito, puxa muito de você. As pessoas acham que é só brincadeira ali, que nada, cara, puxa demais. E eu me agradei muito, inclusive eu que tenho problema nos 2 joelhos também, ficou mais fácil para mim por conta do impacto ser menos do que no chão mais duro, como o futsal, por exemplo. Mas, cara, top. O evento ficou de bola. Cara, tá arrastando multidões, né? Essa modalidade, e a gente vê muita gente aderindo por conta disso. Uhum. Não tem um contato físico, né? O solo é um solo mais apropriado, né? O ambiente mais agradável, praia, sol, né? Dá para você competir, praticar e ainda se divertir. Como você falou, se a família toda for, dá para fazer até um campeonatozinho lá, viu? Legal. JP e JPzinho. Sim, exato. Né? Contra a Germana e a gatinha lá, como é o nome? Letícia. É isso mesmo. E a Malu vai também. Ela fica nos brinquedos lá, mas vai junto. Cara, parabéns à Prefeitura que está apoiando aí. São 30 quadras, meu amigo. São 30 quadras. Estrutura fantástica. Estrutura sensacional. Então, parabéns à Prefeitura. Falando em Prefeitura, a Prefeitura de Fortaleza entregou mais uma escola areninha que vai beneficiar estudantes do 6º ao 9º ano. O espaço amplia o ensino em tempo integral, unindo o reforço da grade curricular à cidadania e esporte. A nova Escola Areninha fica em Messejana e vai funcionar como uma extensão da Escola Municipal Demócrito Rocha, oferecendo educação no contraturno para mais de 300 alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental.
O equipamento tem 3 salas de aula. No local, além do turno e as disciplinas da escola, os estudantes terão aulas de futebol de campo, fortalecimento da aprendizagem em língua portuguesa, matemática e formação para a cidadania. Esta é a 5ª unidade da modalidade, inaugurada na atual gestão e a 2ª no bairro Messejana. A gente hoje tem a melhor educação do Brasil. Nós estamos, o ano que vem a gente universaliza, ou seja, todo o Fundamental 2 está em tempo integral. Nós temos a maior rede de tempo integral do Brasil. Isso demanda muito trabalho e isso não acontece por acaso, isso acontece porque tem uma equipe fantástica trabalhando, pensando, executando. Tem o apoio da Câmara de Vereadores e Vereadoras. E essa é a 7ª Escola Areninha que a gente está entregando, é a 5ª da nossa gestão. 21 estão em processo de conclusão e mais 22, salvo engano. Nós temos o compromisso de entregar 50, vamos entregar. Atualmente, Fortaleza conta com unidades da modalidade localizadas em Messejana, Pirambu, Granja Portugal, Jardim das Oliveiras, Sítio São João, Janguruçu e Barra do Ceará. A Escola Areninha suplementa o conteúdo oferecido nas escolas de tempo parcial e amplia a carga horária dos alunos em 15 horas semanais no contraturno escolar. Os alunos beneficiados com o projeto recebem almoço, lanche, fartamento, kit pedagógico. Cara, sensacional. Tivemos um problemazinha técnico com a Dani. Muito obrigado, Daniele Campos, trazendo essa matéria. Cara, sensacional o trabalho da prefeitura, sensacional. A Areninha já era algo fantástico, né? Que foi começado lá com o Roberto Cláudio, foi dado continuidade. E agora, Escola Areninha, para que melhor? Esporte e educação juntos em um mesmo equipamento. Fantástico, sensacional. Parabenizar a prefeitura. E aí, não vai parar por aí não, né? O prefeito falou que vão ser pelo menos uns 50 que serão entregues aí em sua gestão. Sensacional. A cidadania que agradece, né? Porque a gente sabe da importância da educação e a gente sabe que tem muita criança que, por exemplo, quer praticar o esporte e quer fugir da escola, né? Olha. Entre aspas, né? Mas aí, estando os dois em parceria, os dois juntos, a gente sabe que funciona bem melhor. A criança vai com muito mais vontade para ir para o colégio, né? Porque sabe que ali do lado já vai ter a área de lazer, fantástico. É o que a gente pede, né? É o que a sociedade pede, né, para os nossos políticos, é justamente esse tipo de ação. Tá de parabéns à prefeitura. Aí você fala um negócio interessante. Às vezes quer o esporte, mas muitos não quer fugir da escola, se atraem tanto pela escola, né? Mas aí tá tudo atrelado. Sensacional. Vamos lá, a Arena Castelão teve noite de festa na celebração dos 50 anos de inauguração. Recebeu de presente novas tecnologias e até a presença do seu maior artilheiro, o atacante Geraldino Saravá. Com um verdadeiro espetáculo, a nova iluminação e telões da Arena Castelão foram inaugurados no aniversário de 50 anos do estádio. A solenidade e comemoração contou com a participação do governador Eumano de Freitas. Parabenizar aqueles e aquelas que tomaram a decisão de fazer esse equipamento para o povo cearense. Aqui um equipamento de momentos muito importantes para o futebol cearense, para o povo de fé do estado do Ceará, que aqui recebeu o Papa João Paulo II, que aqui fez o Queremos Deus, que aqui tivemos show de artistas muito renomados e que aqui o nosso povo se encontra para torcer pelos seus times, para fazer amizades, celebrar amizades. E, portanto, eu quero muito aqui parabenizar nosso ex-governador Cid Gomes, que fez a nova Arena Castelão, nosso ex-governador Camilo. E nós, com muito orgulho, estamos aqui entregando um novo telão para o Castelão, uma nova iluminação de LED. Queremos um novo som para o estádio do Castelão. Inaugurado em 11 de novembro de 1973, o estádio que virou arena, chamado de Castelão, passou por inúmeras reformas até se tornar um local multiuso. Com grandes protagonistas, Geraldino Saravá foi o maior artilheiro da história da praça esportiva. O artilheiro aqui com 98 gols, sem nenhum gol de pênalti. Então fiquei muito alegre, não sou eu, como meu filho também que está ali. Nesta data tão especial, nos 50 anos da Arena Castelão, a nova iluminação de LED e os novos telões foram entregues e inaugurados.
A ideia do governo do estado é entregar um dos melhores estádios do país à população do Ceará. As crianças de projetos sociais do estado bateram uma bolinha no novo e bem cuidado gramado. Para o chefe do executivo estadual, o estádio é um dos mais bem estruturados do país. Queremos avançar para poder garantir que tenhamos reconhecimento facial no futuro, para que aqui a gente garanta que vão entrar no Castelão aquelas pessoas que não querem se envolver com conflito, mas querem aqui que seja um momento de torcer pelo seu time, de ter momento de paz, de ter momento de alegria, que possam vir cada vez mais as famílias do povo cearense para torcer pelo seu time, para fazer a grande festa. E o futebol é um esporte que deve agregar, juntar, reunir e celebrar a vida e fazer amizades. Show! Quantos eventos extraordinários já não aconteceram na Arena Castelão, coisas belíssimas, além do futebol, além do futebol, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui, aliás, as duas vezes que eu... lembra ainda? Eu lembro. Primeira vez que eu fui para o estádio, eu fiquei desesperado. Foi para o show da Xuxa. Minha nossa. O estádio tremendo, misericórdia, vai cair, vai cair. Cláudio, me ajude aí. Aí depois... Foi pro show da Xuxa, apesar que tinha sido um clássico. Não, aí depois eu fui para o jogo de Ceará e Internacional, eu acho, pela Copa do Brasil. Aí o pessoal... 94 só, mano, tu foi pro estádio? Acho que foi. Minha nossa. Aí o pessoal tava rasgando camisa, sei lá, ou tocando fogo na camisa, aí eu fiquei desesperado, meu Deus. Aí pegar fogo no estádio. Aí meu tio, não, acha que é cimento, aí depois eu tô rasgando bandeira, sei lá o que é. Não foi Internacional, o Ceará tava perdendo esse jogo. O Ceará tava perdendo esse jogo. Né, pra estar queimando as é verdade, coisas. Enfim, aí em 94 não, aí em 94 eu fui todos os jogos daquela campanha do Ceará, fui em outros jogos também, mas foram os dois momentos assim mais loucos. Um foi no show da Xuxa, o estádio tremendo, e o outro foi o cara queimando a bandeira e a camisa, eu pensei que ia pegar fogo no estádio. Cara, minha primeira vez no estádio foi um Ceará e Fortaleza, 1987. Uma final de campeonato. Nem nascido ainda. Era nada. 1987. Foi a primeira vez que eu fui e foi uma primeira vez para eu não ir nunca mais. Porque foi um clássico, tumulto, a entrada era aquele negócio louco. Cavalaria da Polícia Militar para organizar a fila, o cavalo vindo de ré, dando coice. Meu amigo, o negócio era pesado. Para completar, eu ainda cheguei, quando eu cheguei, consegui sentar, né? O pessoal tinha antigamente aquela prática de urinar nas latas, né? Nos copos, para não descer, porque não dava tempo de descer. Cláudio Costa. Cara, e acertaram uma lata de cerveja na minha cabeça e ela tava lotada de urina, né? E aí eu disse, rapaz, não venho mais para esse inferno aqui de jeito nenhum. Pelo contrário, né? Passei a gostar, foi um final, foi 0-0 a final. Fortaleza que tinha Frank, né? O centroavante, o pessoal chamava ele de Burra Preta, Frank Burra Preta. Gilson Pastor, né? Era do Fortaleza. Enquanto pelo lado do Ceará tinha Vanks, tinha Oliveira Canindé, e tinha Mauro Portaluppi, o irmão do Renato Gaúcho, que inclusive foi da cabeça dele que poderia ter mudado a partida, né? O Vanks fez uma jogada pelo lado esquerdo, fez um cruzamento, e ele na pequena área cabeceou, só que ele cabeceou para cima, né? No gol do Fortaleza tinha o Zé Luiz, excelente goleiro, acabou fazendo a defesa, né? O Ceará cabeceia para baixo, não sei o que e tal. Mas enfim, 1987, depois daí, comecei a acompanhar o futebol cearense de perto mesmo. Logo depois, o melhor time que eu já vi jogar no futebol cearense foi o Ferroviário de 1988, que ganhou a final contra o Fortaleza. Um gol de pênalti do saudoso Marcelo Veiga, lateral esquerdo da equipe do Ferroviário, que ainda tinha Alves, Toninho Barrote, Jacinto, Mazinho Loyola. Né? Fraco, meio de só jogadores de alto nível, Vilásio, Arimatea, Juarez, Robson no gol, que era um lourão que depois jogou no Ceará. Sim, fantástico. Logo depois, aí veio 89, 90, né? Aquela época de ouro do Ceará, que tinha Hélio Carrasco. Ele chegou ao Ceará nessa época. Depois veio o time do Fortaleza de 92, que tinha jogadores da seleção brasileira. Josimar, Mirandinha, né, onde o Fortaleza foi campeão 91 e 92. Expedito tira onda, viu? Expedito. Expedito é um cara bacana pra tu levar lá no mais da bola. Ele falou lá, rapaz, é uma onda da levaram os caras da seleção pra ver se tomava meu lugar, mas não teve jeito. Não teve jeito. Na verdade, o Josimar chegou e o Josimar sempre jogou de lateral direito. Sim. Mas chegou no Fortaleza, acabou ocupando o meio campo. Foi. Né? Ele acabou jogando no meio campo. Ele falou, é uma onda, Expedito é uma junto onda. Com o Marquinhos Capivara, que já tinha jogado no Ceará os 2 anos que foi campeão e foi por Fortaleza para ser campeão também
em 92. Expedito é que tem uma história bacana, né? Do hotel que ele chegou lá. Vê se ele te contou essa história. Ele estava lá no hotel em Quixadá, aí ele chegou procurando pelo amigo dele, né? Um jogador que jogava lá no Quixadá, eu esqueci o nome dele agora. Aí chegou na recepção do hotel e tal, aí, opa, boa tarde, boa tarde. Pai, eu vim atrás aqui do fulano e tal. Aí o cara da recepção falou assim, qual o andar? Qual o andar dele, né? Aí ele foi e disse, ele anda mais ou menos assim, ó. Pronto. E aí, ele encontrou? Não, aí depois o cara foi explicar pra ele, né? Condições aí. Valeu, meu parceiro, muito obrigado e até segunda-feira, se Deus quiser. Valeu, JP Quintela, a todos vocês aí da equipe técnica da TV Fortaleza 7.2, a nossa gratidão. Até segunda-feira da próxima semana, se Deus quiser. E na sexta no rádio. Resenha de Artilheiro termina agora. Produção, edição e roteiro. Narração também, Paulo Sérgio Cordeiro. Concepção de conteúdo, Lúcio Gleison Showa. Edição de imagens, Luan Botelho. Engenheiro de telecomunicações, direção técnica, Isaac Garcia. Coordenação de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, jornalista Renata Sampaio. Comentários hoje, o Hugo do Vale, que vai sair com um andar especial, tá? Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.